Como a imprensa faz uma notícia positiva virar uma notícia negativa. Nos últimos dias aí, quem não acompanha a imprensa econômica, eu vou te falar o que aconteceu, que os economistas e as pessoas de classe média e média alta, aí, bolsonaristas principalmente, estão com medo. O bolsonarista Roberto Campos Neto, escolhido por Bolsonaro como presidente do Banco Central, disse que pleno emprego, que é o que se vislumbra aí para o Brasil, que o Brasil tenha pleno emprego, está pressionando a inflação. E com isso os juros talvez tenham que aumentar, porque a inflação vai aumentar e a maneira de conter a inflação do Campos Neto é aumentando os juros, ou seja, tirando o dinheiro dos cofres públicos e dando direto para banqueiros, para donos da Rede Globo, para empresários bilionários. E aí toda a imprensa noticiou como uma má notícia que, olha, os juros devem aumentar, olha, a inflação deve aumentar. E a imprensa esqueceu a parte de que, olha, o Brasil está chegando ao pleno emprego. Juros vão aumentar ou não? Ninguém sabe, é futuro. Geralmente esses economistas erram todas. Inflação vai aumentar? Esses caras erram todas. E sempre erram falando que a coisa vai ficar feia no governo Lula e aí os resultados são muito melhores do que eles previam. A imprensa dá o quê? A notícia que é um terrorismo econômico, as coisas vão ficar ruins, quando na verdade a notícia é o Brasil está voltando aí, deve voltar nos próximos meses ao pleno emprego. Pleno emprego é o seguinte, é o que o Brasil alcançou em 2014, que é quando, olha, existe uma taxa de desemprego, mas a majoritária parte dessas pessoas que estão em desemprego não estão porque elas não têm emprego nenhum ali disponível para elas. Não. Elas estão desempregadas porque elas querem empregos que pagam mais do que os que têm disponível, mas tem emprego disponível. O Brasil está aí com 7,8% de desemprego, que é a melhor taxa desde 2014, justamente o ano em que no fim do ano o Brasil chegou no pleno emprego. Então, continuando as coisas como estão, no final do ano chegaremos aí a uma taxa de desemprego que deve ser uma das menores da história. Pois bem, nisso aí, o Haddad se reuniu aí ontem com o Campos Neto. O Haddad foi lá, foi para cima com tudo. O Haddad está vendo aí que o que está querendo o Banco Central é ajudar a tentativa de golpe aí dos bolsonaristas. Eles se reuniram em janeiro com gente do Centrão, depois de uma operação de busca e apreensão que foi feita contra o Carlos Jordi, deputado que era líder da oposição na Câmara dos Deputados. E ali eles decidiram que a estratégia deles, política, claro que tem a estratégia deles de comunicação, de redes sociais, que é outra coisa, mas politicamente, em atitudes, é o quê? É tentar encarecer o governo Lula de todas as maneiras possíveis. E aí tem duas maneiras. A primeira, e uma paralela à outra, uma não anula a outra, as duas vão ao mesmo tempo. A primeira é tentar diminuir a arrecadação do governo. Como, Thiago? Dou um exemplo aqui. O Rodrigo Pacheco e o Congresso Nacional, né, mas quem está brigando feio aí é o Rodrigo Pacheco, eles aprovaram ali a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia com um custo mínimo de 10 bilhões de reais por ano. São 10 bilhões de reais que não vão entrar nos cofres públicos, deixam de entrar, ou seja, não estarão no orçamento do Lula mais, e que não vão sair do bolso de empresários bilionários, que são os maiores patrocinadores de Globo, SBT, Band, Folha, Estadão, Jovem Pan, etc, etc, etc. Então, em vez de ir para saúde, educação, etc., fica nos bolsos deles. Tá no STF e o Pacheco já perdeu essa, viu? O Congresso Nacional já perdeu essa, tá 5-0 para acabar com essa palhaçada aí, e eles não conseguiram nessa. Mas aprovaram no Senado o quinquênio do Poder Judiciário, que vai custar 82 bilhões aos cofres públicos. E que na Câmara dos Deputados eles querem colocar outros setores aí do serviço público para que isso custe pelo menos uns 200 bilhões para o Lula. Ou seja, você pega dinheiro do orçamento que já tem e obriga o governo a gastar em alguma coisa que não vai ajudar em nada a economia. Dá esse dinheiro todo para pouquíssimas pessoas, não ajuda em nada a economia. Ainda mais gente que gasta a maioria do que tem no exterior. Aí você faz, ao mesmo tempo, o governo deixar de arrecadar. É isso que eles estão tentando fazer. Como estão perdendo todas, eles recorreram ao Campos Neto. Campos Neto é o presidente do Banco Central, que mantém até hoje no Brasil a maior taxa de juros do mundo. Taxa de juros no Brasil quase 10% ao ano. Cada pontinho, cada um ponto na taxa de juros, a gente está falando aqui de mais ou menos 60 bilhões de reais por ano que saem dos cofres públicos. Então, essa aí, 10 bilhões, uma briga danada por causa de 10 bilhões, sendo que um pontinho nessa taxa de juros são 60 bilhões. 0,25 são 15 bilhões. Que eles podem tirar do governo Lula ou para que o Lula tenha mais 15 bilhões. Só que, da maneira como está a inflação hoje no Brasil, a tendência, o correto, seria que os juros baixassem para pelo menos uns 5%. Está em 9,75%. A expectativa do governo é que os juros baixem em pelo menos 0,5% na reunião dessa semana aí do Copom.
O que o Campos Neto estava sinalizando é que não ia baixar nada. Ou seja, ele vai manter o governo Lula afogado ali com dinheiro público, tendo que pagar dinheiro público para banqueiro. Essa é aí a tentativa de golpe do Campos Neto, com esse pessoal aí. Ok, deixa isso de lado, já volto a falar desse assunto. Agora, Lula. O Lula se reuniu também, enquanto o Haddad se reunia com o Campos Neto, o Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Lula provavelmente foi fazer, provavelmente não, isso com certeza, ele foi fazer articulação política, porque ele viu o seguinte, o Lula deve ter percebido uma coisa que eu falei aqui nessa semana e que eu vi pouco, não vi nenhum analista da grande mídia falando, por exemplo, tá? Então quem assiste aqui o Plantão Brasil tá mais bem informado. Que é, o Rodrigo Pacheco, ele tá queimando ponte com todo mundo. Ele é um péssimo articulador político, mas dos piores aí que já passaram por Brasília em cargos importantes. Rodrigo Pacheco passou a fazer toda a sua articulação porque ele quer ser governador de Minas Gerais em 2026. Toda a articulação dele passou a ser feita com os bolsonaristas. Ele acredita que com o voto dos bolsonaristas e apoio talvez do Zema, ele consiga ser aí o governador de Minas Gerais. Tá. O Rodrigo Pacheco também tenta articular um pouco com o governo, ele fica ali no meio do caminho. Só que os bolsonaristas não estão agradados com o Rodrigo Pacheco, não estão felizes com ele, porque eles esperam que o Rodrigo Pacheco leve a cabo o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Fachin e de outros ministros do STF que eles não gostam. E o Rodrigo Pacheco não vai fazer isso porque ele não é nem louco de fazer isso. E aí o que acontece? Os bolsonaristas passaram a xingar o Rodrigo Pacheco de tudo que é nome. Agora eu te pergunto, um cara que quer ser governador daqui 2 anos e meio, com votos dos bolsonaristas, você acha que ele tem chance, sendo que isso em Minas Gerais, sendo que o mais famoso de Minas Gerais, que é o Nicolas, chamou ele de covarde em pleno Congresso Nacional, chamou ele de frouxo? Você acha que ele tem chance, sendo que o Malafaia, para todos os bolsonaristas verem, chamou ele de covarde e frouxo? Será? E pintam ele como vilão? Será que ele vai conseguir ser eleito com o voto dos bolsonaristas? Não, né? Só que da esquerda também não, porque ninguém na esquerda tá gostando dele, ele é um dos maiores sabotadores do governo Lula. Então o Lula tá ali, olha, com a faca e o queijo na mão para com o Pacheco. O Pacheco, ele tá achando que a eleição para a presidência do Senado do ano que vem já está garantida, que o Davi Alcolumbre vai ganhar e que ele vai ter um espaço enorme na mesa diretora para fazer as negociatas dele aí, bolsolão, orçamento secreto, essas coisas aí. Só que agora ele tem o Flávio Dino no cangote dele, que deu faz cerca de 12 dias, faz exatamente 12 dias, o Flávio Dino deu 15 dias de prazo para Câmara dos Deputados e Senado, Lira e Pacheco, se pronunciarem sobre o orçamento secreto, senão vai abrir investigação. 15 dias, vai passar o prazo. E aí ele vai ser obrigado a falar e veremos aí qual vai ser a resposta do Flávio Dino. Dependendo da resposta deles, o Flávio Dino abre investigação e aí vai ter um problemão o Pacheco, porque isso vai embaralhar completamente o jogo político e a sucessão dele. Olha só que coisa. E o Lula foi lá se encontrar com ele, com a faca e o queijo na mão. Então, enquanto de um lado o Haddad está ali pressionado ali por um possível aí rombo no orçamento que vai ser causado pelo Banco Central, ao mesmo tempo, que o Banco Central pode colocar e aumentar os juros, aí vai sair dinheiro aí dos cofres públicos, ao mesmo tempo o Lula está neutralizando uma outra parte ali, onde no Senado Nacional estão tentando de todas as maneiras diminuir a arrecadação do governo e fazer o governo gastar dinheiro em coisa que não é para gastar. Então, os dois ali, soldados, estão ali. No meio disso tudo, aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, cujo, obviamente, a gente sabe que tem o aquecimento global. O aquecimento global é exatamente isso. Esse ano, nossa, tá uma coisa assim. Eu falo para minha esposa toda hora, eu falo, olha, não só esse ano passado, eu falo, nova onda de calor no Brasil. Aí eu falo, espera, daqui 7 dias você vai ver chuva em algum lugar e gente morrendo. E não se preocupe, porque daqui 3 semanas vai ter nova onda de calor, viu? E aí sabe o que vai acontecer daqui 4? Tragédia de novo. É isso que está acontecendo no Brasil. E olha, só vai mudando o local, mas cada vez mais nos mesmos locais. Só que, apesar disso tudo, tem um senhor aqui que é queridinho de toda a imprensa, que é aí o governador mais querido de toda a imprensa, que é este bandido aqui, que ele cortou, sabendo disso tudo que está acontecendo, ele cortou 99% da verba para a Defesa Civil, que é quem ajuda em caso de enchente, de tudo isso que acontece. E aí a verba da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é de R$54 mil, apenas. É isso. Não dá, a verba atual não dá nem para pegar um helicóptero e ir lá sobrevoar e voltar. Esse é o nível, tá? Que tá. Aí ele foi ao Twitter fazer tweets pro Lula dizendo: Lula, precisamos de ajuda.
Provavelmente ele deve ter no Twitter, ido no Twitter porque ele devia estar em algum show de funk, algum show de o que ele adora ir em showzinho para aparecer como despojado. Olha, eu sou um governador que vou a shows, tudo mais. E aí devia estar a música alta onde ele estava. Aí não dava para ele ligar para o Lula. Fez um tweet pro Lula. Aí o Lula foi lá, sobrevoou, anunciou verme. Então, no meio dessa articulação, o Lula teve que ir lá para Rio Grande do Sul dar uma lição nesse governador imbecil, nesse bandido, para, é assim que se governa, tá? E aí o Lula voltou para Brasília para fazer articulação política. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann, essa semana, começou a ir para cima aí dos bolsonaristas, em um assunto que estava bem esquecido. A Gleisi denunciou aí o seguinte: olha se isso não é um dos maiores crimes da história do Brasil. O bolsonarismo resolveu pagar nos últimos anos, aí ela conta 2018 e conta 2023, porque foi quando o Lula não conseguia mudar ali na Petrobras e foi obrigado a pagar o que estava decidido antes. Mas a Gleisi diz aí que em apenas, de 2018 a 2023, em apenas 6 anos, a Petrobras pagou 87 bilhões de dólares em dividendos aos seus acionistas. Para quem não sabe o que é dividendo, é o seguinte: você vai lá, qualquer brasileiro ou estrangeiro que resida no Brasil, pode ir no site de uma corretora e abrir uma conta nessa corretora. E aí você abre a conta e você pode ir lá e comprar ações de empresas, da Petrobras, por exemplo. E aí, algumas vezes por ano, as empresas pagam dividendos. Tem empresa que paga uma vez, algumas pagam 2, outras 4 vezes. Mas enfim, você recebe dividendo. Quem tem mais ações ganha mais grana desses dividendos, e isso tudo é livre de impostos. Então quem tem bilhões em ações vai ganhar bilhões em dividendos. E aí o Bolsonaro, em 2021, a Gleisi denuncia, fez o seguinte: ele instituiu que 45% do caixa livre da Petrobras seria para pagar dividendos. Isso é um crime que não tem lugar nenhum no mundo que tenha acontecido. Peço sua inscrição no canal